Terceira leitura da Parashat Tetzaveh, você vai fazer o manto do efod totalmente de Techelet. Como assim o manto do efod? O manto que o efod, que o avental é amarrado sobre ele, colocado sobre ele. Total de Techelet, sem nada outro tipo misturado. E a cabeça, a borda dele vai ser dobrada para dentro, de um jeito que ele fica como borda em volta. Isso tudo trançado, tecido, não costurado, assim como era feito com as armaduras, não pode ser rasgado, tudo isso é para não ser rasgado. Ou seja, vai explicar, a boca, a parte de cima do manto, a sua altura, onde vai entrar o pescoço, vai ser dobrado para dentro, de uma maneira que isso vira a borda, ou seja, esse meio dobra e vira a extremidade. Isso tudo não costurando dois tecidos, e sim tecendo eles, assim como eram as armaduras, que é assim que eram as armaduras, que era a pessoa vestia, né, tinha um lado e o outro era dobrado. Tudo isso para não rasgar. A pessoa que rasga está transgredindo uma proibição da Torá, um lav, porque entra na conta das proibições, das 365 proibições da Torá. Assim também o Rosh diz que não pode sair, não pode desconectar, também é uma proibição da Torá. Ou as varas da arca diz que não podem sair, tudo isso são lav, são proibições da Torá. E você vai fazer na sua borda inferior limonei romãs, né, desenhos de romãs feitos de terreira, tagamana e tolachanit, são 3 cores de lã, sobre a sua parte inferior, em volta, com sinos de ouro dentro deles em volta. Como assim? Como assim romãs? Redondinhos e com ouro dentro, como romãs feitos como se fosse um ovo de uma galinha. E pamonei zaav, esses sinos, né, a parte exterior do sino com a parte de dentro de ouro, dentro deles em volta, ou seja, entre eles, né, tinha uma romã e um sino, uma romã e um sino um do lado do outro. Como o pastor fala, pamon zahav rimon, cada tinha um sino, uma romã, um sino, uma romã, um sino, uma romã, na parte inferior desse meio, desse manto, etzlo, né, do lado dele, ou seja, pamon com rimon, um sino e uma romã, uma do lado do outro. E essa roupa vai estar sobre Arão quando ele vai servir a Deus, para se escutar a voz dele, o barulho através do sino, quando ele vier no Kodesh, no sagrado, perante Deus, e quando ele sair, para o pessoal saber que ele está se mexendo, saber que ele está vivo, lá dentro do Kodesh Hodashim, da parte mais sagrada, e ele não vai morrer. O que quer dizer não vai morrer? Do não, você entende o sim. Que se ele estiver vestindo todas as roupas, não é grave militar. Mas se um Cohen, ele entra com uma roupa a menos, no caso do Cohen Gadol, uma roupa a menos das 8 roupas, ele merece morte pelos céus. E você vai fazer também um tzitz, uma placa de ouro puro, e você vai escrever nela, da mesma maneira que se escrevia sobre um carimbo, um anel de carimbo, Kodesh Lashem, essas palavras. O tzitz era com uma plaquinha de ouro, de largura de 2 dedos, e ia de um lado de uma orelha até a outra, cobrindo a testa. Isso que diz que era gravado nele as palavras Kodesh Lashem, era com um anel, ou seja, era saliente as letras. Você vai colocar esse tzitz, essa plaquinha, sobre um petril techeret, um fio de techeret, e vai estar sobre o mitznefet, que é o turbante do Cohen. Na frente do mitznefet vai estar, sobre o turbante ou na frente do turbante? O turbante fica em cima e a placa fica na testa, a gente falou na frente. Vamos explicar. Em outro lugar está escrito que vão colocar sobre ele o petril techeret, o fio, e aqui está falando que a placa fica sobre o fio, em outro lugar fala que o fio fica sobre a placa. Não só isso, fala sobre o turbante, e logo depois fala, na continuação a gente vai ver que o versículo fala que ficava na testa. E a Gemara ainda fala que o cabelo dele, do Cohen, dava para se ver entre o tzitz e o turbante, tinha um espaço do cabelo para ele colocar o tefilim. Então a gente vê que o turbante fica em cima, na altura da cabeça, não entra totalmente cobrindo até a testa, porque senão não ia ter espaço para o tefilim. E a tzitz, essa placa, fica embaixo, na testa. E os fios eram, na verdade, através de orifícios que eram colocados nos 2 extremidades e no meio da placa e ficava amarrado nesses 3 lugares. Então o fio entrava por baixo e saía por cima nos 3 lugares. Então era fio por baixo e fio por cima. E ele amarrava as extremidades desse fio atrás, de uma maneira que o fio do meio passava em cima do turbante. Então realmente o comprimento da placa e os seus fios, né, cercavam a cabeça, o crânio do Cohen. E esse fio do meio, né, que era amarrado com os outros 2, ele vai em cima, então ele é feito como se fosse um chapéu, vestindo assim dessa maneira. E sobre esse fio do meio que a gente fala que estava sobre o turbante, só o fio, não a plaquinha. A plaquinha era como se fosse
né, um chapéu, uma parte em cima desse turbante, como através que o fio do meio segurava para ele não cair, para ele ficar exatamente na testa, e a própria placa ficava na testa. Então, dessa maneira, a gente consegue entender todos os versículos sem contradição. Fio sobre a placa, porque no orifício saía o fio em cima, a placa sobre o fio, porque tinha a parte de baixo também, onde passava o fio, e também o fio sobre o turbante, que era o que está escrito que ficava sobre o turbante. E essa placa vai estar sobre a testa de Arão, e Arão vai carregar o pecado dos sacrifícios. Vamos já entender que o povo vai fazer de todos os presentes, corbanotos que eram oferecidos, e vai estar sobre a sua testa sempre para apaziguar perante Deus. O que quer dizer nassar, carregar, aguentar? A linguagem de perdão, de perdoar. Mesmo assim, a tradução literal, no sentido de aguentar, de carregar, não sai do local, porque do momento que Arão ele está carregando, está suportando o peso do pecado, então o pecado já não está mais nos sacrifícios. De que pecado é esse? Está se tratando sobre um sangue, um sebo, ou algum tipo de sacrifício que foi feito com impureza, que não sabiam. Então o Cohen Gadol está vestindo essa placa, isso serve de perdão para aquele sangue que foi feito sem querer, com impureza. Na Gemara fala sobre isso, fala qual é o pecado que ele vem perdoar. Se é o pecado de pigulo, que é quando é feito com uma intenção errada, então está escrito claramente sobre o pigulo, loira dizer que ele não vai ser apaziguado. E se é sobre o pecado de notar, que é quando um sacrifício sobra, que não foi consumido totalmente, está escrito loira Hashem, não vai ser considerado, quer dizer, não é tão fim do mundo para precisar do perdão. Somente o que? Está se tratando de um sacrifício que foi feito, que aquele sangue, aquele sacrifício estava impuro. Talvez eu podia falar que quando o Cohen está impuro, então a gente não pode falar isso, porque está escrito Avona Kodashim, o pecado, o erro dos korbanot, das coisas sagradas, não dos makrevim, de quem está sacrificando. Então está se tratando exatamente daquelas coisas que vêm fazer o korban ficar correto, que seria o sangue ou o sebo. Então, se por acaso estivessem impuros, o Cohen, estando vestindo essa plaquinha, perdoava isso. Vamos ver quando que perdoava. Agora tem uma discussão aqui. Está escrito assim, vai estar sobre a sua testa sempre, mas não pode ser que ficava na testa o tempo inteiro, porque só na hora que ia servir no tempo que ele vestia. Então, a palavra tamid, eu vou somar ao final do passuco. Tamid é sempre para apaziguá-lo. Ou seja, mesmo se não tivesse na testa, vai apaziguar. Quer dizer, mesmo se o Kohen Gadol não estivesse servindo no tempo naquele momento, a existência da plaquinha já perdoaria. Por outra explicação, fala não, só quando está vestindo, ele está lá na sua testa que perdoa, que apazigua. Então, se não, então como eu vou explicar sempre? Vou explicar que enquanto ele está vestindo, ele está sempre tocando, ele está sempre não desviar a atenção daquilo, tem que lembrar que está com a placa com o nome de Deus em cima dele. Aqui é uma lição também para o Tefilin, que tem vários nomes de Hashem nele, então a gente tem que também lembrar do Tefilin, beijar ele de vez em quando, etc. Fora dessas roupas, você também vai mandar os artesãos fazerem um ketonet, uma túnica de linho totalmente, shibatzta, feita de malha quadriculada. E você vai fazer também o chapéu comum, do Cohen comum, feito de linho também. E avneto, o cinto, que lembra pra gente o gardo que a gente tem hoje em dia. Isso tudo bordado, costurado. Shibatzta, façam quadrados, ou seja, façam de uma malha quadrada total de linho. E para os filhos de Aaron, você vai fazer kutonot, que é o kutonet, que é a túnica, e avnetim, e migbaot, que é outro tipo, de novo, Aaron está aqui. Então, para completar as roupas do Kohen Gadol, você tinha o ketonet, a túnica, que era de malha quadrada, de cheias de linho. Você vai fazer o chapéu, a mitznefet, o turbante, também de linho, e avnet, o cinto, que é como o nosso gartel, tudo isso era bordado. Shibatzta, manda os artesãos fazerem de uma maneira que seja quadrados, seja de uma malha quadriculada e totalmente de linho. Agora, dos filhos de Arão, do Kohen comum, não o Kohen Gadol, você vai fazer o kutanot, vai fazer as túnicas e vai fazer também cintos, também chapéus, não eram tão profissionais, não eram tão bonitos como o do Kohen Gadol, mas também tinha um chapéu, lechavod letifaret, para honra e para beleza. Então, essas 4 roupas e não mais, né? A túnica, o cinto, o chapéu e a próxima que vai falar da continuação, que é a bermuda. Então, mikbaot é a mesma coisa que mitznefet, só que a maneira que o Kohen Gadol vestia era diferente, era um turbante mais elaborado, enquanto o chapéu do Kohen comum era mais simples. Você vai vestir o Aaron, teu irmão, diz Hashem para Moshe, você mesmo tem que vestir ele, e os filhos dele, os outros Kohanim, você vai ungir eles, vai empossar eles, santificá-los para me servirem. Vir bastar essas roupas especiais do Aaron, que é o Rosh, o Efod, o Me'il, o Ketonet, Asbet, o Tzef, o Avet, o Tznitz.
e as bermudas, vamos falar depois, essas roupas, ou essas quais? Essas 8 roupas que foram faladas, uma ainda vai falar, você vai vestir o Cohen e os seus filhos, ou seja, as roupas que são dos filhos, são só 4, e com isso você vai também ungir eles com o Shena Mishra, Aaron e seus filhos, como tudo vai contar na continuação, e com isso vai empossar eles. Miletai Kadam, traduzindo literal, seria encher as mãos. É linguagem de inaugurar, de empossar uma pessoa para alguma coisa. Em francês, o Urash fala que quando queriam nomear alguém, o governante dava uma luva na mão dele, né? E através disso ele era empossado, que se chama isso de entregar a luva, entregar a mão, ou seja, faz sentido com esse versículo, preencher as mãos, é uma maneira de falar empossar. E você vai fazer a última roupa que a Torá cita para a gente, as calças, as bermudas para cobrir a nudez da cintura até a coxa. Faça para eles quem? Tanto para Aaron, Kohen Gadol, tanto para os filhos Kohanim comuns. Total, então, você vê aqui 8 roupas para o Cohen e 4 para o Cohen Hediot, para o Cohen simples. E vão estar sobre Aaron e sobre seus filhos quando eles vierem para o Ohel Moed, ou quando se aproximarem do altar para servir no santo, para não carregarem pecados e morrerem. Uma regra eterna para ele e para sua descendência que vem depois dele. Ou seja, essas roupas que foi falado vão estar sobre eles. Claro que sobre Aaron as 8, sobre os filhos, as que foram faladas só as 4. Quando eles vão vir para o Ohel Moed, ou seja, para a parte construída, no Beit HaMikdash seria o Eichal, ou no Mishkan, o Ohel Moed na parte de dentro. Ou, diz o Passuco, ou quando vão servir no altar, que ficava do lado de fora, de qualquer jeito tem que estar com as roupas, porque senão vão morrer. A pessoa que serve no templo ou no tabernáculo, faltando roupa, merece pena de morte. Isso aqui é uma regra eterna, quando usa a palavra Hukat Olam, quer dizer que é um decreto para ser executado imediatamente para todas as gerações e também é imprescindível.